Olá! Hoje estudaremos a química do medo. O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente. Pavor é a ênfase do medo. É também uma reação obtida a partir do contato com algum estímulo físico ou mental, interpretação, imaginação ou crença, que gera uma resposta de alerta no organismo. Esta reação inicial dispara uma resposta fisiológica. A resposta anterior ao medo é conhecida por ansiedade. Na ansiedade, o indivíduo teme antecipadamente o encontro com a situação ou objeto que possa lhe causar algum mal. Sendo assim, é possível se traçar uma escala de graus de medo, no qual o máximo seria o pavor e o mínimo uma leve ansiedade. O medo pode se transformar em uma doença, a fobia, quando passa a comprometer as relações sociais e a causar sofrimento psicológico. A técnica mais utilizada pelos psicólogos para tratar o medo se chama dessensibilização sistemática. Com ela, se constrói uma escala de medo, da leve ansiedade até o pavor, e progressivamente o paciente vai sendo encorajado a enfrentar o medo. Ao fazer isso, o paciente passa gradativamente por um processo de reestruturação cognitiva, em que ocorre uma reaprendizagem ou ressignificação da reação que anteriormente gerava resposta de alerta no organismo para uma reação mais equilibrada. As origens do medo podem ser, por exemplo, alguns tipos deles surgem através da aprendizagem, como quando a criança cai num poço e se esforça violentamente para de lá sair, sofrendo devido ao frio da água e à aflição. Esta criança originará um adulto que guarda o medo instintivo aos poços. Há, no entanto, outros gêneros de mitos que são mais comuns nas espécies e que surgiram através da evolução, marcando um aspecto da reminiscência comportamental. Do ponto de vista da psicologia evolutiva, medos diferentes podem, na realidade, ser diferentes adaptações que têm sido úteis no nosso passado evolutivo. Diferentes medos podem ter sido desenvolvidos durante períodos de tempos diferentes. Pode ser comum a todos os símios e desenvolveu-se durante o período Cenozoico, época em que o medo natural de animais predadores como leões, tigres, lobos, ursos e hienas, como também de herbívoros agressivos como elefantes, búfalos, hipopótamos e rinocerontes, havia surgido. Ainda outros medos, como o medo de ratos e insetos, pode ser único para os seres humanos, desenvolvidos durante o Paleolítico e Neolítico, período de tempo em que ratos e insetos tornavam-se portadores de doenças infecciosas importantes e prejudiciais para as culturas e alimentos armazenados. O medo é um mecanismo de aprendizagem, mas também evolutivo de sobrevivência da espécie, e do indivíduo particularmente. Cada emoção revela uma disposição diferente para a ação rumo à direção que deu certo no lidar com os recorrentes desafios da vida humana, permanecendo gravadas no sistema nervoso, como tendências inatas e automáticas do coração humano. O passo a passo do circuito do medo ocorre com o acionamento da amígdala ante um estímulo externo. O cérebro em repouso escuta um barulho. Isso basta para despertar o circuito neural do medo e para que o sistema de alarme da amígdala reaja. A amígdala produz uma série de circuitos cerebrais, atravessando o tronco cerebral, tálamo, entre outros, para oferecer respostas que fazem com que o sangue seja distribuído para os músculos do esqueleto, como os das pernas, tornando mais fácil fugir. O corpo imobiliza-se para fugir ou lutar. A adrenalina é liberada pelas glândulas suprarrenais, que ficam em cima dos rins. A adrenalina também é conhecida como epinefrina. É um hormônio produzido em situações de alto estresse ou emocionantes. Ele estimula o aumento da frequência cardíaca, contrai os vasos sanguíneos e dilata as vias aéreas, para aumentar o fluxo sanguíneo para os músculos e o oxigênio para os pulmões. Isso leva ao aumento da força física e melhora o estado de alerta. As EpiPens, que são usadas para tratar reações alérgicas, funcionam injetando adrenalina. A adrenalina é crucial em nossa resposta de sobrevivência de luta ou fuga. Nas situações em que estamos com medo e ansiedade, estes são neutralizados pelo ácido gama-aminobutírico, ou GABA, na sigla em inglês, que possui um papel importante na regulação da excitabilidade neural ao longo de todo o sistema nervoso e que nos seres humanos é diretamente responsável pela regulação do tônus muscular. Se o GABA estiver enfraquecido, as reações dos indivíduos às situações
de medo ou de ansiedade podem ser mais intensas. Essa falha no GABA poderia explicar, por exemplo, reações agressivas desproporcionais em situações corriqueiras. A disputa entre motoristas de carro numa rua terminar em confronto físico ou armado, por exemplo. Nas obras de ficção, da literatura ao cinema e à pintura, por exemplo, o medo é não só matéria-prima das narrativas, como também, por vezes, o tema da própria obra. Stefan Zweig, por exemplo, escreveu O Medo e analisou até o sentido psicanalítico o grau de perigosidade, mas também a resposta adequada para vencer o medo. Kubrick explorou a sensação do medo dos personagens e dos espectadores em filmes como The Shining ou Laranja Mecânica. Já para não invocarmos o incontornável Hitchcock. Igualmente incontornável na pintura é Edvard Munch, com seu quadro O Grito. Curta, comente e compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. Beijos e até mais!